Paulo Júnior fala da Igreja Adventista. Estamos aqui para mais um vídeo. Um feliz sábado para você. Feliz sábado para você que está chegando no canal há pouco tempo. Eu estava acompanhando as tretas, entre aspas, teológicas que aconteceram essa semana aí. Vi uma treta entre aspas, né? Só uma maneira um pouco exagerada de colocar, até porque achei que a maneira do Paulo Júnior foi bem respeitosa ao se colocar. Eu esperava uma maneira muito mais enérgica, conhecendo o jeito dele de fazer alguns vídeos. Eu esperava que ele ia pegar um pouco mais pesado, de uma forma mais enérgica, mas até que ele foi bem respeitoso, assim, até me admirei que ele estava apresentando de uma maneira bem calma, bem tranquila, bem educada. Porém, assim, alguns espantalhos foram apresentados. Inclusive, o canal Minuto Profético do pastor Adriano Cecílio já gravou um vídeo sobre isso, explicando um pouco sobre esses espantalhos. Esse vídeo eu assisti. O Eleazar Domini, do canal Fala Série Pastor, parece que gravou um vídeo também. Porém, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, porque é um vídeo longo. A semana é corrida, mas eu vou assistir ainda hoje, se der tempo. Porém, é incrível assim os espantalhos que eles são criados, e não é de hoje que a Igreja Adventista responde, e aí depois dá 6 meses, um ano depois vem outro com os mesmos argumentos. Parece até que a Igreja Adventista nunca responde essas alegações, porque eles batem sempre no mesmo martelo. Eu não sei o Paulo Júnior assim, qual é a relação dele, até onde ele conhece sobre a Igreja Adventista, mas sempre assim, parece que falta um pouco de um estudo um pouco mais aprofundado. Eu não sei se um afã tenta falar da religião alheia e às vezes aquela vontade acaba deixando de você fazer um estudo um pouco mais profundo sobre aquela religião. É um desafio muito grande você falar sobre a religião dos outros sem você ter um aprofundamento, porque é muito fácil você criar espantalhos. Por exemplo, se você basear a sua visão sobre uma religião a respeito do que você ouve por aí, no seu trabalho, pode ser que se criem muitos espantalhos e faça um verdadeiro telefone sem fio. É isso que eu vejo. E aí vai acrescentando, cada conto aumenta um ponto e aí vai. Uma das alegações do pastor Paulo Júnior, inclusive, foi da insuficiência das escrituras, porque a Igreja Adventista acredita em Ellen White, dando a entender ali que a gente coloca Ellen White ali como algo doutrinário também. Eu gostaria de indicar uma leitura de um livro muito interessante para vocês, um livro inclusive que é pouco falado, que eu acho que deveria ser mais falado em nosso meio adventista. É uma crítica que eu tenho para fazer, que é o livro do Davi Caldas. Esse livro é interessantíssimo, ele é importantíssimo para preencher uma lacuna muito grande na nossa igreja. Eu sinto que falta conteúdo e esse livro veio para preencher esse vácuo aí de certa forma. E ele seleciona vários textos de Ellen White falando sobre o Sola Escritura. Vários trechos de Ellen White. Eu tenho esse livro em PDF, Ellen White e o Sola Escritura. E quem quiser em PDF aí, manda aí nos comentários do YouTube. Eu vou deixar meu e-mail aí disponível para vocês. De repente me mandar um e-mail e aí eu mando um e-mail para vocês com PDF. Tá bom? Esse livro é gratuito. O Davi Caldas ele fez a gentileza aí de distribuí-lo gratuitamente. Então é um livro assim extremamente importante que explica também questões de distorções que muitos adventistas fazem sobre Ellen White, fazendo Ellen White assim em muitos pontos parecer uma fanática, uma extremista. Na realidade, essas pessoas, inclusive, eu fiz muitos vídeos falando sobre os perfeccionistas, eles mais atrapalham do que ajudam o ministério de Ellen White. Porque algumas pessoas que eu converso, inclusive eu tenho amigos que não acreditam muito no ministério profético de Ellen White, e a razão é verdadeiramente essa, é porque a imagem que foi pintada para eles, porque simplesmente vai tirando os textos dela fora de contexto e aí cria-se essa visão distorcida a respeito dela. É claro que eu estou aqui para ser honesto com vocês e tem algumas coisas que eu ainda preciso me resolver a respeito do ministério profético de Ellen White.
Mas até aqui eu tenho crido sim no ministério profético dela. E o livro do Davi Caldas foi um dos livros que me ajudou aí. Inclusive eu fiz umas perguntas para ele esses dias aí, ele me deu algumas referências do livro dele, eu acabei lendo. Continuo lendo, hoje eu estava lendo no ônibus. Tem também o canal dele, Reação Adventista. Lá tem alguma série de pregações que ele fala como interpretar corretamente Ellen White, Ellen White e a Bíblia 2.0. Tem muitos sermões. Os adventistas também precisam muito saber interpretar Ellen White, porque cada sermão extremista que a gente ouve hoje, é cada ideia extremista que é de doer a barriga. Infelizmente, essa é a verdade. Então vamos para o próximo ponto aqui. Então Ellen White em vários textos salienta, eu vou até colocar alguns aqui depois para vocês verem. Salienta o sola escritura, ela afirma a crença dela no sola escritura, ela endossa a reforma protestante, ela elogia Calvino, Lutero, os demais reformadores ali. Então Ellen White ela não procura se desvincular da reforma protestante de maneira alguma. Ele coloca assim que o adventismo ele não faz parte do cristianismo histórico, ou seja, há essa tentativa de excluir o adventismo do cristianismo histórico há muito tempo. O adventismo é tratado como um patinho feio aí das demais religiões. Isso é muito triste. E tem um outro livro que eu vou indicar para vocês que vai tratar um pouco aí da proximidade que o adventismo ele tem da reforma protestante, que é o livro Adventismo e Reforma Protestante, que adivinha de quem é? Do Davi Caldas também. Tem muitos adventistas que não leem, eu indiquei aí em alguns grupos e parece que a pessoa, sabe, não liga. Aí depois que alguém vai confrontar, não sabe responder. Aí tem que ficar aí pedindo ajuda pro pastor e tal. Tudo bem, pode pedir ajuda, mas às vezes a gente precisa também aprender a dar as nossas respostas, né? Então esse livro ele vai mostrar muito de comum que o Adventismo tem com a Reforma Protestante. Tem o livro Questões sobre Doutrina, do George Knight, que também vai abordar muitas dessas crenças em comum. Então, mostrando que o Adventismo ele tem muito mais em comum com a Reforma Protestante, e não é por causa de uma diferença ou outra que ele deve ser excluído do cristianismo histórico. Porque depende do padrão, né? Até essas igrejas que elas são incluídas nesse cristianismo histórico que o Paulo Júnior fala, elas têm suas diferenças entre si. Então quer dizer assim, por que a adventista, por causa das suas diferenças, ela tem que ser excluída e as outras que têm diferenças ali não são? Sendo que a igreja adventista acredita na salvação pela graça, acredita na trindade, acredita no retorno de Jesus, entre outras doutrinas que têm em comum na criação do mundo, literalmente em 7 dias, e outras questões na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Por que excluir o adventismo do cristianismo histórico? É um pouco complicado essa questão aí, tá bom? Então esse livro Adventismo e Reforma Protestante do Davi Caldas, leia também. Eu tenho em PDF, mas eu preciso perguntar para o Davi se eu posso replicar, porque eu não sei se ele estava... Parece que ele estava vendendo esse livro, né? Então tem que dar uma perguntada para ele se eu posso replicar esse PDF para vocês. Mas o livro Ellen White Sola Escritura, eu sei que eu posso replicar à vontade. Mas o Adventismo e Reforma Protestante eu preciso me informar, parece que ele está vendendo. Se ele estiver vendendo, depois aí eu coloco o link aí do site para vocês, tá bom? Então venha fazer uma live comigo, hein, Davi Caldas. Davi Caldas está intimado a fazer uma live comigo. A gente vai ver um dia aí que ele estiver tranquilo pra gente bater um papo sobre esses assuntos aí. Muito importante, assim, as colocações dele são fantásticas, né? Então tem o canal dele, Reação Adventista, e tem o blog dele, Reação Adventista, que trata sobre diversos assuntos, desde o liberalismo teológico ali, do adventista subversivo, até o pessoal mais tradicionalista, voltado para o perfeccionismo. Então é muito bom mesmo. O pastor Paulo Júnior também coloca sobre a natureza pecaminosa de Cristo, que é um espantalho que as pessoas também criaram aí há muito tempo batendo na mesma tecla. Augusto Nicodemos já fez vídeo falando disso aí sobre esses espantalhos aí, criando esses espantalhos. O Leandro Quadros respondeu ele, o Ezequiel Gomes respondeu ele.
E infelizmente assim, parece que eles ignoram, não sei se realmente não sabem, não têm acesso às respostas ou se tampam os ouvidos de propósito, porque os representantes da Igreja Adventista cansam de dar essas respostas, mas parece que o pessoal ignora, não sei o que acontece. É claro que há uma minoria dentro da Igreja Adventista que são chamados os perfeccionistas, que acreditam aí, como o Adriano Cecílio falou no seu canal também, eles acreditam que Jesus veio numa natureza pecaminosa, como a nossa. Eu trato sobre esse assunto no canal também. Lá na playlist Doutrinas e Teologia você vai ter acesso aí ao que a Bíblia pensa aí sobre Cristo ter a natureza pecaminosa ou não. Adventistas acreditam que Cristo não veio na mesma natureza pecaminosa que a nossa. Quem acredita que Jesus veio na natureza pecaminosa nossa são os pós-lapsarianos, que acreditam que a natureza de Cristo veio na mesma natureza nossa. Porém, a maioria dos adventistas, inclusive eu, acreditamos no pré-lapsarianismo, que Jesus veio na mesma natureza de Adão. Tá? Então, na playlist do canal Doutrinas e Teologia vai ter algumas coisas ali sobre o perfeccionismo, eu recomendo que você assista. Então, assim, é por causa de uma minoria você atribui a ideia à maioria. Por exemplo, há um grupo também que sai do adventismo, que é os adventistas subversivos. Eles acreditam que a relação afetiva não é pecado, que a masturbação não é pecado, e entre outras coisas aí. E aí vocês vão também dizer que porque os adventistas subversivos, Tiago Arraes, etc. aí, acreditam nisso, o adventismo também está apoiando esse liberalismo teológico? Não é justo isso. Isso não é justo. É a mesma coisa que eu pegar a Igreja Católica e dizer que a Igreja Católica apoia a teologia da libertação. Mas na realidade não é bem isso. Existe aí um grupo na Igreja Católica que apoia. Inclusive a teologia da libertação saiu de dentro da Igreja Católica. Então não é justo eu pegar, não. A Igreja Católica, ela defende a teologia da libertação com esse viés aí meio marxista. Seria justo? Não é. Não é justo. Não é justo isso. Então o apelo que eu faço para quem não é adventista, analise mais as literaturas adventistas, analise mais profundamente a igreja adventista, para aí sim você poder fazer alguma crítica, porque senão vocês ficam insistindo em espantalhos. E quem é sincero mesmo e acompanha vocês, e acompanha a igreja adventista, conhece a igreja adventista, não vai ver isso com bons olhos, isso não vai trazer boa credibilidade para a mensagem de vocês, tá bom? Então, ele fala, eu acho que não sei se ele cita sobre a guarda do sábado, eu assisti esse vídeo ontem ou antes de ontem, não sei se ele cita, mas eu também tenho vídeos na playlist do meu canal Doutrinas e Teologia falando aí de algumas passagens que as pessoas usam para dizer que não precisa mais guardar o sábado, tá bom? Então, eu indico para você também. Também temos o ponto que o Paulo Júnior coloca do exclusivismo, que a igreja é exclusivista, sabe? A igreja amadureceu muito nesse aspecto. É claro que mais para trás aí, a igreja adventista ela precisou se desenvolver doutrinariamente. A igreja está em processo de amadurecimento ainda sobre muitas questões, a gente não é perfeito, mas essa questão do exclusivismo aí foi abandonada pela maioria, também eu posso dizer, por muitos adventistas, viu? Eu conheço muitas pessoas adventistas que não têm mais aquele preconceito com religiões diferentes. Eu também, assim, com o tempo eu também fui amadurecendo, com o coração muito mais aberto em relação às outras denominações, procurando entender, procurando admirar até certos pontos em comum, ou pontos que nós precisamos aprender com as outras denominações também. Então essa questão do exclusivismo aí, a Igreja Adventista tem crescido assim em maturidade e deixado isso de lado. Então temos que tomar cuidado. Inclusive na faculdade que eu faço história, mas eu fui lá na biblioteca da minha faculdade e eu peguei um livro ali para dar uma folheada sobre história das religiões, né? Aí eu fui caçar qual? O Adventismo. Fui lá e distorções assim absurdas.
também falam sobre a questão do exclusivismo e etc. e outras coisas, outros espantalhos. Então, isso para mim diminui um pouco a credibilidade, porque a gente precisa fazer uma crítica mais séria, mais aprofundada, tomar cuidado para não se apegar a espantalhos. Às vezes acontece, é normal. Do ser humano às vezes se apegar nos espantalhos, mas a gente precisa tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado para fazer uma análise assim mais profunda, uma análise honesta, sincera sobre tudo isso. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês, um feliz sábado, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe com os amigos aí e até mais. Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar um vídeo comentando sobre o Paulo... O helicóptero passando... Passou.